prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Aleluias. Graças a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus tem sido muito bom. Deus tem sido muito misericordioso. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos fortalecido. Cada dia que nós acordamos, Deus tem nos dado ali o fôlego de vida. Nosso organismo podemos assentar. Nosso organismo é tão complexo e tudo funciona. Aleluias. Tudo funciona. O coração é uma máquina fantástica. Desde que você nasceu, se você tem 50 anos, 70 anos, 80 anos, 20 anos, 15 anos, desde que você nasceu, essa máquina nunca parou de funcionar, bombeando sangue para o seu corpo, aleluia, dia e noite trabalhando, bombeando sangue. Aí sabe quem, irmão? Sabe quem tem sustentado isso tudo aí? É Deus. É Deus. Então Deus é muito bom. Deus ele é maravilhoso. Graças a Deus. Eu fico muito feliz em servir esse Deus, em estar na presença de Deus. Não tem coisa melhor, não tem lugar melhor para estarmos, senão na presença de Deus, porque o homem foi criado para o louvor, para louvar a Deus, para adorar a Deus, para o louvor do Senhor. O homem ele só se sente completo quando ele está diante de Deus, porque nós viemos de Deus, Deus nos formou do pó da terra, Deus ele assoprou em nós o fôlego de vida, Deus assoprou em nós o fôlego de vida, Deus colocou em nós o seu Espírito, e através do nosso Espírito é que nós comunicamos com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica no nosso Espírito. Então o homem ele só se sente completo quando ele está na presença de Deus. O homem só se sente completo quando ele está cheio de Deus. Então graças a Deus, irmãos, somos assim, não é pouco não, somos muito privilegiados, muito mesmo. Quantas pessoas às vezes até zombam de você, você é crente, você vai para a igreja, você está perdendo a sua vida, mas no fundo, eles queriam estar no seu lugar, no fundo, eles gostariam de levar uma vida diante de Deus, bem lá no fundo, eles gostariam de viver bem com a sua esposa, com os seus filhos, de tratar bem a esposa, tratar bem os filhos, mas como eles têm uma vida toda desregrada, longe dos caminhos de Deus, longe de Deus, eles não conseguem. Então o que acontece? Eles queriam estar no seu lugar. Quero dizer uma coisa, a Bíblia nos ensina: guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Deus depositou em você o Espírito Santo. Jesus depositou em nós o Espírito Santo. É o poder de Deus que está depositado em um vaso de barro. Nós somos o vaso de barro, nós somos frágeis, nós somos falíveis, mas mesmo assim Deus colocou em você o Espírito dele. Então guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Eu preciso guardar o que eu tenho, para que ninguém tome a nossa coroa. Então, irmão, quer dizer uma coisa, independente de que você está enfrentando, independente da sua situação que você está vivendo, você é uma privilegiada e um privilegiado, porque você tem Deus na sua vida, porque temos Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Mesmo assentados, Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. E vamos ler o 22 e o 23. Diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito porque o fruto é um fruto só. Pensa, por exemplo,
numa laranja, Serra d'Água principalmente, que ela é bem docinha. Então, é um fruto com vários gomos. Então, assim é o fruto do Espírito. Não são frutos do Espírito, é o fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, contra essas coisas não há lei. O tema da mensagem que Deus quer falar conosco nesta noite é sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele voltou a Deus e disse assim, eu não vou deixar vocês órfãos não. Ninguém aqui vai ficar órfão. Então ele envia o Espírito Santo, que está conosco, que nos guia, que nos consola, que nos conforta, que nos encoraja. Ou seja, Deus ele tem um compromisso com as suas criaturas, porque nós nascemos criaturas de Deus, e quando aceitamos Jesus, nos tornamos filhos de Deus, porque é assim que a Bíblia nos ensina, que todos quantos o receberam, a quem? A Jesus, como seu único e suficiente Salvador, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então Deus tem compromisso conosco, Jesus tem compromisso conosco. Então ele voltou para Deus, mas não te deixou órfão, mas não me deixou órfão. Ele disse assim, eu vou enviar o Espírito Santo, que vai estar com vocês, que vai caminhar com vocês, que vai te mostrar o caminho, te mostrar a direção, te fortalecer, te abençoar. Então são formas, porque todos nós estamos nessa terra aqui, de passagem. A Bíblia diz que nós somos como peregrinos e forasteiros, ou seja, estamos de passagem nessa terra, como o deserto no passado, que o povo peregrinava no deserto. A nossa caminhada aqui na terra simboliza o deserto também. Estamos caminhando de passagem no deserto, e aqui já nos traz o ensinamento: deserto não é lugar de se morar, deserto é lugar de passagem. Estou vivendo um deserto na minha vida. Entenda uma coisa, isso vai passar, porque deserto não é lugar de se morar, deserto é lugar de passagem. Então, estamos caminhando no deserto para chegar na Nova Canaã. Então, nessa nossa caminhada, sozinho você não consegue. Sozinho eu não consigo. Por isso Jesus disse, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador, aquele que fará tudo aquilo que eu fiz quando eu estava aqui. Então ele enviou o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo, ele orou a Deus que afastasse dele, tirasse dele aquele espinho da carne, Deus falou assim, eu não vou retirar o espinho, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus não retirou o espinho do apóstolo Paulo, mas Deus capacitou o apóstolo Paulo. Então, vai prestando atenção, Jesus envia o Espírito Santo. Deus falou assim, Paulo, a minha graça te basta, porque nos momentos que vocês estiverem passando por lutas, por dificuldades, você vai ter o Espírito Santo, você vai ter a graça de Deus que te basta, que te capacita a superar aquele momento. E aqui também a Bíblia nos ensina que existem o fruto do Espírito, que são ferramentas que Deus me dá, que Deus lhe dá, para melhorar a nossa caminhada aqui nessa terra, para podermos passar por esse deserto. Todos nós precisamos frutificar o fruto do Espírito. Então é sobre isso que Deus quer nos ensinar nessa noite, o fruto do Espírito. Para o fruto nascer,
ele exige uma terra fértil. Tem certos frutos que nascem, que a terra não é lá muito boa, e aquela fruta não é tão saborosa. Então, para o fruto nascer, ele exige uma terra fértil, uma terra de boa qualidade. E aqui falando de terra fértil, terra de boa qualidade, terra que não é de boa qualidade, agora falando de nós, a pessoa, ela pode ser uma terra fértil ou não. Então preste atenção no que o Espírito Santo quer nos ensinar. A pessoa, ela pode ser uma terra fértil ou não. A pessoa pode dar bons frutos ou não. Porque tem muitas pessoas frutificando maus frutos. Então a pessoa, ela pode dar bons frutos ou pode também dar maus frutos. Vamos ver aqui o que não é uma terra fértil. O que não é uma pessoa que é terra fértil. Aí precisamos ir para a Bíblia. Precisamos ir para a palavra de Deus. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, que precisamos ser igual os crentes de Bereia. Os crentes bereanos, quando eles ouviam alguma coisa, ouviam a pregação, ouviam o ensinamento, eles logo iam conferir para ver se estava na Bíblia. Então nós precisamos ser igual os crentes de Bereia. Conferir se está na Bíblia, ver se está na Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Tem surgido, não é de agora, há muitos anos, vários falsos profetas, vários falsos ensinamentos. Então, erra quem é um falso profeta, erra quem traz o falso ensinamento, mas erra também quem não lê a sua Bíblia, quem não medita na sua Bíblia. Porque tem pessoas que têm a síndrome de papagaio. Já viu o papagaio? Ele sai repetindo tudo que os outros falam. Aí tem pessoas que falam assim, eu vi, rapaz, e aquele versículo que diz na Bíblia, hein? 1000 chegou e 2000 não passará. Mas por quê? Porque ele ouviu alguém falar, está replicando algo, mas não conferiu se está na Bíblia. É a síndrome de papagaio. Mas foi um pastor famoso da televisão que falou. E eu quero dizer, a Bíblia fala que mesmo se o anjo descer do céu e ensinar um outro evangelho que não seja esse, que seja maldito, que seja anátema. Mas eu ouvi um pregador famoso na televisão pregar e falou isso, e eu vou repetir. Não, seja igual os crentes de Bereia. Confere se está na Bíblia. Amém, irmãos? Confira se está na Bíblia. Porque a Bíblia diz que quem traz esses ensinamentos, se possível, não fala que vai enganar, mas se possível, vai enganar até os escolhidos. Sabe por quê? São aqueles que não estão meditando na sua palavra. Precisamos praticar Josué, capítulo 1, verso 9, se não me falha a memória. Josué capítulo 1. Não, é aquele texto que diz, medita, não te mandei, eu medito no livro dessa lei de dia e de noite. Medita no livro desta lei de dia e de noite, porque assim te farás prosperar você vai prosperar o seu caminho. Medita dia e noite. Então precisamos praticar o que Deus falou através de Josué. Medita no livro da lei. Não te mandei eu? Aqui é o texto que eu estava lendo lá atrás. Então a Bíblia fala, medita no livro dessa lei, de dia e de noite. É para meditar, é para ler, para não ser enganado, para que eu não seja enganado, para que você não seja enganada. Aqui é versículo 8. Errei por um versículo.
Olha aí, o 9 era o 8. Não se aparte da tua boca. Isso aqui é Bíblia, irmãos. Isso aqui é Bíblia. E como nós temos pecado nisso, eu estou me incluindo. Como nós temos pecado nisso. Nós temos tempo para tantas coisas. Mas olha o que a Bíblia nos ensina. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então medita no livro da lei, medita na Bíblia, leia a sua Bíblia, para não ser enganado, para não sermos enganados. Então, o que não é uma terra fértil? Vamos voltar lá para Gálatas 5, verso 19 ao 21. O que não é uma pessoa que é uma terra fértil? Gálatas 5, verso 19 em diante, até o 21. Diz assim a palavra de Deus: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que é uma pessoa que não é uma terra fértil? Não sou eu quem estou dizendo, porque a minha palavra, ou de qualquer pregador que esteja aqui, ela precisa estar respaldada pela palavra de Deus. Eu não posso falar o que eu acho, eu não posso falar o que eu penso, porque pregar é ensinar a palavra, é falar a palavra. Eu não falo o que eu penso, eu não falo o que eu acho, eu falo a palavra de Deus. Tem que falar a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que diz que quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. É a Bíblia. Contra a Bíblia não tem refutação. Não tem como refutar a Bíblia. Por quê? Porque ela é a inerrante palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então é a Bíblia quem está dizendo: quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. E quem pratica tais coisas, essas são as pessoas que vivem segundo as obras da carne. E quem vive segundo as obras da carne, não pense que vai frutificar bons frutos. Porque quem vive segundo as obras da carne vai frutificar sim, mas frutos ruins. Eu não estou compreendendo a atitude daquela pessoa, eu não estou compreendendo a atitude, às vezes, do meu filho, ou da minha filha, ou do meu esposo, ou da minha esposa. É porque tem que ver o seguinte: se está vivendo segundo as obras da carne, não tem como frutificar o fruto do Espírito. Porque como eu vou frutificar o fruto do Espírito se eu estou satisfazendo as obras da minha carne? O Espírito, ele é santo, ele não tem comunhão com aquilo que é impuro, com aquilo que é sujo, ele não tem comunhão com aquilo que desagrada a Deus. Então, quando uma pessoa está tendo atitudes erradas, atitudes contrárias à palavra de Deus, porque quem é de Deus e quem não é,
todos os dois vão frutificar. Só que quem é de Deus, quem é guiado, dirigido pelo Espírito Santo, vai frutificar bons frutos. Agora, aquele que não é guiado, não é dirigido pelo Espírito Santo, vai frutificar maus frutos. Como que aquela pessoa teve a coragem de cometer tal crime, de fazer tal crueldade? Como que às vezes aquele esposo teve a coragem de trair a sua esposa, que fez aliança com ela, que tem compromisso com ela? Como ele teve coragem? É porque são pessoas que estão vivendo segundo as obras da carne. E quer frutificar coisas boas? Não vai. Então, o que não é uma terra fértil? É uma pessoa que vive segundo as obras da carne. Aí não pense que vai sair coisas boas, não. Não pense que vai frutificar coisas boas. Onde existe esse comportamento de uma pessoa que vive segundo as obras da carne, onde existe esse comportamento, existe a prova de que essa pessoa não está vivendo no poder do Espírito Santo. Existe a prova de que essa pessoa não está vivendo no poder do Espírito Santo. A pessoa que vive segundo as obras da carne se tornam como Israel. Eu vou explicar isso aqui. As pessoas que vivem segundo as obras da carne se tornam como Israel. Isaías, capítulo 5, versículo 1 e 2. Isaías, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. A palavra diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Deus tinha uma vinha, Deus tem uma vinha. Então eu cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Então preste atenção. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Versículo 2. E ele cercou-a. Quando entregamos nossa vida para Jesus, nos tornamos uma terra fértil. E ele cercou-a, limpando-a das pedras, porque a Bíblia nos ensina que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando vamos para Jesus, Ele nos purifica de todo pecado, Ele nos limpa, Ele nos cerca, Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos abençoa. Aleluia! E cercou-a, aleluia, cercou a sua vinha, limpando-a das pedras, cuidando da sua vinha, plantou-a de excelentes vides. Então esse é o cuidado que Deus tem com você, esse é o cuidado que Deus tem conosco. Ele nos limpa, Ele nos guarda, Ele nos cerca, Ele nos abençoa. Aí ele plantou, a parte anterior por gentileza, plantou-a de excelentes vides, de excelentes mudas, de excelentes sementes, e edificou no meio dela uma torre. Torre normalmente é para vigiar, torre de vigia, para guardar a sua vinha, para cuidar da sua vinha. E também construiu nela um lagar. Agora vem a parte final do versículo. Porque quando vamos para Jesus, Ele nos limpa, nos cerca, nos guarda. Aleluias. Mas aí, quem vai decidir se vai alimentar mais a carne ou o espírito é você.
É você? Sou eu? Então ele fez tudo. Cercou, aguardou, abençoou. Só que quem decide se vai... porque todos nós, irmãos, temos uma luta interior muito grande. O apóstolo Paulo fala isso. Às vezes o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não consigo, que eu não quero, eu faço, porque a luta é muito grande dentro de você, dentro de mim. Existe uma luta interior para ganhar espaço no meu coração e no seu coração. Aí se eu alimentar mais a minha carne, é um desejo meu. Não que o mal é maior do que Deus, mas se eu alimento mais a minha carne, mais os meus desejos, eu estou dando vazão para a carne, alimentando os meus desejos, e ao mesmo tempo eu estou retirando, eu estou afastando a presença de Deus de mim. Não porque o mal é maior do que Deus, é porque você decide, é porque sou eu quem decide. Então ele te plantou, ele te cercou. Aí a parte final do versículo diz: e esperava que desse uvas boas, porém deu o quê? Uvas bravas. Porém deu uvas bravas. Então a pessoa que vive segundo as obras da carne se torna como Israel nesse contexto aqui. Israel era a videira plantada por Deus, mas não conseguiu dar bons frutos. Você, eu, nós somos a videira plantada por Deus, mas dar bons frutos não depende de Deus, depende de você, depende de mim, porque Deus respeita a nossa vontade. Aleluia! Mesmo Ele sendo um Deus grande, mesmo sendo um Deus tão grande que a terra se torna um estrado nos teus pés, Ele te respeita, Ele me respeita. Então a decisão é sua, dar bons frutos ou não. É por isso que vemos às vezes também dentro das igrejas pessoas tendo atitudes que não condiz com a palavra de Deus. Sabe por quê? Não está dando bons frutos. Quero dizer uma coisa: nós somos a videira de Deus, Deus nos plantou, Israel era a videira plantada por Deus, você é a videira plantada por Deus. Deus espera que você dê bons frutos, Deus espera que eu dê bons frutos. Deus espera isso de nós, que venhamos a dar bons frutos. Tá? Israel foi plantado por Deus como videira, mas não conseguiu dar bons frutos. Que isso não aconteça na sua vida nem na minha. Que possamos ser videira de Deus e dar bons frutos, e dar testemunho, e ser bênção, e ser canal de bênção. Agora, o que é uma terra fértil onde produz bons frutos? Então nós vimos que Gálatas 5, versos 21 e 22 nos fala das obras da carne. Das obras da carne. Irmãos, até também podemos pegar aqui para um texto que diz sobre o nosso coração. A Bíblia diz assim: de onde vêm as inimizades, as contendas? Se encontrar aí, chefão, fala assim: isso vem do coração, vem do nosso coração. De onde vêm as inimizades, contendas, me parece que adultérios? Isso vem do coração. Isso quer dizer uma coisa: isso está no meu coração e no seu coração. Não se assuste com isso. Está no seu coração, está no meu coração. Agora, alimentar esses desejos ou não é uma decisão minha. Alimentar esses desejos ou não é uma decisão sua. Mas está em você, porque a Bíblia diz que procede do coração do homem. Então há uma luta muito grande no nosso interior.
E você e eu nós precisamos vencer essa luta no poder do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina assim: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Que essa carne aqui, irmãos, quando eu falo carne, falo dos desejos da carne, tem muitos desejos que não podem ser satisfeitos. A carne tem muitos desejos que não podem ser satisfeitos, e quem vive satisfazendo os desejos da carne, essa pessoa, ela não consegue frutificar bons frutos. Aqui, ó, tem um texto aqui, ó. Tem esse texto aqui, mas se tendes amarga inveja e sentimentos contenciosos em vosso coração. Tem esse texto, mas tem outro que fala de onde procede os maus pensamentos e tantas outras coisas. Isso procede do coração do homem. Mas também ainda não é esse. Mas o Espírito Santo vai trazer a memória de alguém aqui, vamos lembrar. De onde que procedem os maus pensamentos, os maus desígnios? Está tudo aqui, ó. Aqui, ó. Porque do coração, olha só o que tem no seu coração. E no meu coração. Olha só. Porque do coração, da sede do nosso entendimento, dos nossos sentimentos, da nossa alma, lá do profundo, porque do coração procedem os maus pensamentos, procede do nosso coração, mortes, mas são coisas. É por isso que a Bíblia nos ensina: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A Bíblia ensina assim: agora que eu entreguei a vida para Jesus, não sou mais eu quem vive, mas é Jesus quem vive em mim, é Ele quem vive em mim. Sabe por quê? Porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos. Está tudo no coração do homem, irmãos. Por isso tem um ditado que diz que todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Está tudo no coração do homem. Aí é aquela luta: eu pego isso daqui que não é meu ou não pego? Aí quando eu vou pegar, aí o Espírito de Deus, aleluias, Ele me mostra que é errado. Ao mesmo tempo que Ele me mostra que é errado, tem aquele sentimento meu de acho que eu vou pegar. Aí Deus respeita. Se eu der ouvido à voz do Espírito Santo, se eu for sensível à voz do Espírito Santo, eu não vou pegar. Mas se eu quiser, eu posso pegar. É por isso que dar bons frutos depende de você, depende de mim, depende de nós, depende de cada um aqui. Furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Não sei se o verso 20 continua. Olha só, são estas coisas que fazem o que com o homem? Contaminam. São essas coisas que contaminam o homem. É por isso que precisamos alimentar o nosso espírito, ser cheio do Espírito Santo, não dar vazão para a carne, porque qualquer ser humano está propenso a cometer todas essas coisas que nós lemos aqui, porque está no coração dele. Então vamos ver agora o que é uma terra fértil, onde produz bons frutos. Gálatas 5, verso 24. Foi o texto que... Gálatas 5, 24. Diz assim: e os que... A Bíblia, irmão, a Bíblia ela é
muito espetacular. Muito espetacular. Olha o que diz aqui. E os que são de Cristo. Por quê? Porque podem ter pessoas nas igrejas que não são de Cristo. Sabia disso? Pode ter. Eu sou um simpatizante com o Evangelho. Eu sou um simpatizante da fé cristã. Eu sou um simpatizante de ouvir pregações, de ouvir louvores. Eu quero dizer uma coisa: o que vai te salvar não é ser um simpatizante, mas é entregar a sua vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados, é que vai te salvar. Não é ser um simpatizante. Simpatizante não leva ninguém para o céu. A Bíblia diz que muitos chegarão naquele grande dia. Mas, Senhor, eu cantei os hinos da sua igreja, eu ouvi as pregações, eu era um dizimista, eu contribuía, mas nunca passou de uma pessoa que é um simpatizante. Ah, irmãos, quando Jesus teve um encontro com Nicodemos, Jesus falou assim para aquele homem: necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Aleluias! Necessário vos é nascer de novo. Mas como, sendo eu velho, vou entrar no ventre materno e nascer? Não é desse nascimento. É entregar sua vida para Jesus, é ser regenerado, é ser transformado, é tomar uma decisão. Eu sou de Jesus e eu vou com Ele até o final. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quero dizer uma coisa: se tem aqui nessa noite alguém que é simpatizante do Evangelho, você está errado. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Nasça novamente. Receba a regeneração que o Espírito Santo produz na nossa vida. Vocês que nos assistem, se você é um simpatizante, você está errado, porque ser simpatizante não salva ninguém. Entrega a sua vida para Jesus, se arrependa dos seus pecados e volte para Jesus. Simpatizante não adianta nada. A trombeta vai soar. Dado a voz do arcanjo, a trombeta vai soar. Quero dizer uma coisa: e aqueles que são simpatizantes não vão subir, porque só subirão aqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Somente aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, que abandonaram este mundo, que abandonaram o sistema deste mundo, estão seguindo a Jesus. Então a Bíblia ensina. E os que são de Cristo fazem o quê? Crucificaram a carne. Então preste atenção: os que são de Cristo, e os que são de Cristo crucificaram a carne, e com as suas paixões e concupiscências. Crucificar a carne aqui são os desejos da carne que não podem ser satisfeitos. Tem desejos que não podem ser satisfeitos. Ah, mas eu conheço pessoas que faz, mas essa pessoa não tem aliança com Deus. Você tem aliança com Deus. Você é a videira que Deus plantou. Deus cercou você, Deus guardou você, e Deus espera que você e eu, nós possamos dar bons frutos. Então os que são de Cristo crucificam a carne. Irmãos, e essa nossa carne tem tanta vontade, não vou falar porque não é necessário eu falar. O Espírito Santo já está mostrando para você nesse exato momento os desejos que você está com vontade de satisfazer, que não pode satisfazer, porque a Bíblia diz que os que são de Cristo, e você é de Cristo, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem é de Cristo crucifica, deixa, abandona. Então, o que é uma terra fértil? Onde produz bons frutos. É a pessoa que aceita Jesus como seu Salvador,
se afasta dos pecados e voluntariamente prega a sua natureza pecaminosa na cruz. É uma decisão sua. A partir de hoje, isso aqui eu não faço mais. Aleluia. É uma decisão sua. É uma decisão minha. A partir de hoje eu não faço mais. Gálatas 5, verso 25. Próximo versículo, verso 25. Diz assim: se vivemos, é tudo condição, irmãos. É tudo condição. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Andemos também em espírito. É a pessoa que anda no espírito. É a pessoa que anda no espírito e segue sua direção. Então preste atenção. Não é só andar no Espírito, é seguir a sua direção. Precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida, não somente como residente, mas como presidente. O presidente de uma empresa, ele é que dá a direção. Aleluia. O presidente é que fala: faz isso, faz aquilo, vai para esse caminho, toma essa decisão. É o presidente quem dirige. É o presidente quem comanda. É o presidente quem dá a direção. Então precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida. Ah, eu tenho o Espírito Santo. Mas se for só como residente, não. Ele precisa ser o presidente da sua vida. Aquele que te dá a direção. Aquele que te mostra o caminho. Então, é a pessoa que anda no Espírito e segue a sua direção. Sendo assim, essa pessoa não cumprirá os desejos da carne. Quem anda no Espírito e segue a sua direção, não cumprirá os desejos da carne. E lá em Gálatas 5,16, é o que diz em Gálatas 5,16: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? É o desejo desenfreado. E esse desejo está onde? Aonde? No coração. Irmãos, que coisa, hein? Que coisa. Que luta! Que luta! Esse desejo desenfreado da carne está no coração. Mas se eu andar em espírito, a Bíblia diz que eu não vou cumprir o desejo da carne. Então andar em espírito, andar em espírito, andar em espírito, andar em espírito. Eu preciso andar em espírito para não cumprir os desejos da carne. Porque se eu cumpro os desejos da carne, eu não vou frutificar o fruto do espírito, mas vou frutificar outra coisa. Está dando para entender, irmãos? Se eu não andar segundo o Espírito, eu vou frutificar, mas não coisa boa. Quais são os bons frutos que a pessoa que é uma terra fértil produzirá? Quais são? E que Deus deseja ver na nossa vida. Esse fruto, Deus deseja ver na minha vida. Deus deseja ver na sua vida. Quero dizer uma coisa: a sua esposa deseja ver na sua vida. O seu esposo deseja ver na sua vida. O seu pai deseja ver na sua vida. O seu filho deseja ver na sua vida. Lá no seu setor de serviço, onde você trabalha, as pessoas desejam ver na sua vida. No bairro que você mora, as pessoas desejam ver na sua vida esse fruto, bom fruto. O primeiro, aí vamos voltar para Gálatas 5:22. A primeira parte do fruto: mas o fruto do Espírito é amor,
A primeira parte do fruto, amor, significa amor a Deus e ao próximo. Significa tanto amor a Deus como amor ao próximo. É o interesse, esse amor aqui em relação ao próximo. Então preste atenção, essa parte do fruto do Espírito, que é o amor em relação ao próximo, é o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa, sem nada querer em troca. Mas como que nós somos? Muitas das vezes somos reativos. Se alguém fizer para mim uma coisa boa, eu faço também. Ou então as pessoas fazem uma coisa boa com segundas intenções. Esse não é o fruto do Espírito. Esse não é o fruto do Espírito. Porque o fruto, a parte do fruto do Espírito que é amor, é o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa, sem nada querer em troca. Quem age assim, está frutificando a parte do fruto do Espírito, que é o amor. Ele faz algo para alguém, que vai ajudar aquela pessoa, que vai beneficiar aquela pessoa, sem esperar nada em troca. Mas só consegue frutificar essa parte do Espírito, que é o amor, quem está andando em Espírito. Quem não satisfaz os desejos da carne, a concupiscência da carne. Então a primeira parte do fruto do Espírito é amor. A segunda é gozo. Significa alegria. A segunda parte do fruto do Espírito, que Deus espera ver em nós, que as pessoas à nossa volta esperam ver em nós, é o gozo ou alegria. A alegria cristã, entretanto, não é uma emoção artificial. Ah, meu time ganhou, eu estou alegre. Ah, eu não sei, passei num concurso, eu estou alegre. Eu recebi um aumento de salário, eu estou alegre. Isso são alegrias artificiais. Ah, eu consegui adquirir um bem imóvel ou imóvel, eu estou alegre. Não, a alegria cristã, entretanto, não é uma emoção artificial. Antes, é uma ação, então preste atenção, essa alegria é uma ação do Espírito de Deus no nosso espírito. É uma ação do Espírito de Deus no nosso espírito. Lembrando que o Espírito é santo. Se eu estiver satisfazendo os desejos da minha carne, eu não estou levando uma vida santa. E se eu não estou levando uma vida santa, essa ação do Espírito Santo no meu espírito, ela fica impedida, porque o Espírito Santo, ele é santo e ele não atua por canais impuros. Onde há pecado, ele não atua, ele não age. Então essa alegria é uma ação do Espírito de Deus no nosso espírito, para que este venha, ou seja, o Espírito de Deus mostra, revela, traz ao meu espírito, para que este venha a conhecer que o Senhor está em seu trono e que tudo está sob o seu controle neste mundo. Aleluias! Quando o Espírito de Deus, aleluias, testifica no meu espírito que Deus está no trono e que Ele está no controle de tudo, aí independente da situação que eu estou vivendo, mesmo assim eu sinto alegria, porque esta alegria vem do Senhor. Aleluia,
Aleluias! É uma alegria que vem do Senhor. Aí, independente do que eu estou enfrentando aqui, passando por luta, passando por adversidade, mas se eu estou frutificando a parte do fruto, que eu gozo, que é a alegria, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da adversidade, eu consigo sentir alegria, porque o Espírito de Deus está testificando no meu espírito que Deus está no trono, continua no trono, que Deus não perdeu o controle. Aleluia! E isso me traz alegria, sabe por quê? Se eu sei que Deus não perdeu o controle, a qualquer momento Ele muda a minha história. A qualquer momento Ele muda a sua história, porque Ele continua no trono. E lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4... Filipenses 4, 4... diz assim a Bíblia: regozijai-vos. Tem uma versão que diz: alegrai-vos. Aleluias. Regozijai-vos ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos ou alegrai-vos no Senhor. Ou seja, quem está frutificando essa parte do fruto do Espírito, que é a alegria. Irmãos, você não vai se alegrar por causa da luta, por causa da dificuldade, por causa dos problemas, por causa do vento forte. Você não vai se alegrar por causa das coisas que estão acontecendo, mas você vai se alegrar no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. É no Senhor. Mas está difícil, a luta está aí. Mas eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou regozijar no Senhor. Aleluias. Então este é o segundo fruto. Essa é a segunda parte do fruto do Espírito. Gozo ou alegria. Que aqueles que estão em comunhão com Deus está frutificando alegria, mesmo no meio de lutas, problemas, a pessoa se sente alegre. A terceira parte do fruto, aí vamos voltar para 5:22 de Gálatas. Terceira parte do fruto: paz. Paz significa o estado de quietude. O estado de quietude, descanso. Quem aqui está precisando descansar? Eu vou levantar as mãos porque emocionalmente, fisicamente nos cansamos tanto, mas quem está frutificando a parte do fruto do Espírito, que é a paz, significa um estado de quietude, descanso. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. O Salmo 23, o salmista escreve que ele me leva a pastos verdejantes. Aleluia. Quem que já sentou numa grama? Ficou sentado na grama de bobeira lá? Eu já fiz isso, debaixo de uma árvore, pastos verdejantes, debaixo de uma sombra, os pássaros cantando. Aí você faz aquela higiene mental, você fica tranquilo, você fica em paz, porque a Bíblia nos fala que Ele nos leva a pastos verdejantes. Aleluia! Aleluia! Então essa paz é um estado de quietude, de descanso, de repouso. Aleluias! Quem está frutificando a parte do fruto que é a paz, ele tem repouso, harmonia, ordem e segurança. Sabe, mas aí, essa paz aqui não é a falta de guerra. Acabou a guerra, estamos em paz.
Passou a tempestade lá em casa, eu estou em paz. Não, esta paz aqui, olha só, essa quietude, esse descanso, este repouso, harmonia, ordem, essa segurança é no meio da contenda, é no meio da luta, é no meio do temporal que você está enfrentando, é no meio do furacão, é no olho do furacão que você está enfrentando, você consegue ter paz. Sabe por quê? Você está frutificando a parte do fruto do Espírito, que é a paz. Aleluias. Mas só frutifica quem anda no Espírito. Quem anda no Espírito. Aí mesmo no meio disso tudo aí que você pode estar passando aí, minha vida parece que eu estou dentro de um processador. Você liga o processador, ele tritura tudo, bate tudo, mistura tudo. Quer dizer uma coisa, na sua vida pode estar picando tudo, misturando tudo, abalando tudo, mas se você estiver frutificando a parte do fruto do Espírito que se chama paz, você vai ter paz. Bem no meio disso tudo, você vai ter paz, porque é a parte do fruto do Espírito. Em Isaías capítulo 45, versículo 7, Deus diz: eu formo a paz. Aleluia. Deus diz assim: eu formo a paz. Quero dizer uma coisa, o Deus que você serve tem o poder de criar a paz, mesmo no meio da tempestade da sua vida. O Deus que você serve tem o poder de criar a paz, mesmo no meio da tempestade da vida. Eu formo a paz, diz o Senhor. Então quem frutifica a parte do fruto, que é a paz, mesmo enfrentando um bocado de coisa difícil, a pessoa consegue ter paz de espírito. Aleluia. A quarta parte do fruto, longanimidade. Longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade significa ânimo espichado ao máximo. Aleluias. Uma pessoa longânima, ela às vezes está numa luta ferrenha, numa dificuldade tão grande, mas todos os dias ela tem o seu ânimo espichado ao máximo. Todos os dias ela acorda pela manhã, mesmo não querendo às vezes, mesmo sem motivação nenhuma, ela levanta e começa a dar o primeiro passo, o segundo, e sai de casa e continua, porque é uma pessoa longânima. Longânima é o ânimo espichado ao máximo. É Deus dizendo para você e para mim assim: continua, continua, continua. Pessoa longânima é uma pessoa longânima é a pessoa tardia em irar-se. Eu fico irado fácil, então Senhor, preciso frutificar a parte do fruto do Espírito, que é a longanimidade. Eu preciso frutificar essa parte, porque uma pessoa longânima é uma pessoa tardia em irar-se. E a Bíblia nos ensina isso. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Agora, irmãos, é um processo. Eu tenho andado tão irado. Isso aqui é calma, porque é igual o pastor Leandro pregou aqui num culto. Todos nós estamos todos os dias passando na casa do oleiro. É Deus trabalhando. É Deus moldando o barro. É um processo. Não tem ninguém aqui que está frutificando os 9 frutos integralmente. Não tem ninguém. É um processo. A santificação é um processo. Deus nos santifica hoje, amanhã mais um pouquinho, depois mais um pouquinho e mais um pouquinho. Vamos melhorando aos poucos.
A Bíblia diz que a vereda, que o caminho dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia, até se tornar dia perfeito. Você ainda não é dia perfeito, eu também não sou ainda dia perfeito, mas que isso não venha fazer você desanimar. Você precisa continuar, porque a cada dia que você dá um passo na presença de Deus, o Espírito Santo está te transformando. Somos obra inacabada. Aquele que começou, Ele é poderoso para terminar. Aquele que começou a boa obra na sua vida é poderoso para terminar. Mas não terminou ainda. Você tem falha ainda. Eu tenho falha. Nós temos falhas, mas estamos caminhando para a perfeição. Mesmo com falhas, mesmo errando, continue caminhando, continue prosseguindo para o alvo. Porque no processo, o Espírito Santo vai nos santificando. Amém, irmãos? Longanimidade. Ânimo espichado ao máximo. A pessoa tardia em irar-se. Longanimidade significa, trata-se de paciência. Então presta atenção. Longanimidade trata-se de paciência para suportar injúrias de outras pessoas. Uma pessoa paciente para suportar injúrias de outras pessoas. Descreve o homem que, tendo condições de vingar-se, ele não faz. É uma pessoa longânima. E a Bíblia nos ensina: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. É parte do fruto, longanimidade. O quinto, benignidade. Significa, uma pessoa benigna, significa não querer magoar ninguém. Tem gente que quer fazer magoar pela outra. Mas uma pessoa benigna, ela significa não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. É uma disposição a ser gentil, temperado. Temos que ser temperado, controlado, culto, refinado em caráter e conduta. Em sexto lugar, a outra parte do fruto, bondade, significa o estado de ser bom, virtuoso, benevolente, generoso, semelhante a Deus em vida e conduta. Uma pessoa boa é parte do fruto do Espírito. Em sétimo lugar, o sétimo fruto, a sétima parte do fruto, fé. O princípio vivo, a fé, a parte do fruto que é a fé, é o princípio vivo, divinamente implantado, é implantado pelo Espírito de Deus, adquirido e criado da confiança que temos em Deus, da certeza e segurança internas. Quem tem fé, o fruto da parte do fruto da fé, tem certeza e uma segurança interna e de todo o coração em Deus e no que Ele diz. Essa é a sétima parte do fruto. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É de fé em fé. A oitava parte do fruto, estamos quase encerrando para orarmos. A oitava parte do fruto, mansidão. Mansidão significa a disposição de ser gentil, de ser manso, pessoa mansa. Então, repito, irmãos, é um processo. É um processo. Deus vai trabalhando. É uma pessoa mansa, indulgente,
mesmo balanceado em temperamento. O paciente, a pessoa paciente, ao sofrer injúrias, a mansidão significa uma pessoa paciente que sofre injúrias sem ter espírito de vingança. Sem ter espírito de vingança. Deixa aquele camarada comigo, a hora que tiver oportunidade ele vai ver. A hora que ela tiver a oportunidade ela vai ver. Não. Uma pessoa mansa, ela sofre injúrias, mas ela não tem um espírito de vingança. Aleluias, até mesmo porque a Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Quero dizer uma coisa: haverá um dia do acerto de contas, haverá um dia do acerto de contas, onde todos vão ter que comparecer ante ao tribunal, ante ao trono branco, e o juiz será o próprio Senhor Jesus Cristo. Haverá um dia do acerto de contas. Então a justiça quem faz não é você, a justiça quem faz é Deus. Essa qualidade de mansidão, esta é a qualidade exaltada na terceira bem-aventurança. É uma qualidade de caráter. Então preste atenção, quem é manso é uma habilidade, é uma qualidade de caráter daqueles que haverão de herdar a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Então olha só, é a qualidade exaltada da terceira bem-aventurança. É uma qualidade de caráter daqueles que haverão de herdar a terra. Olha só, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aleluias, porque eles herdarão a terra. Nona e última parte do fruto: temperança. Temperança significa domínio próprio. Tem um escritor que diz: eu considero mais vitorioso um homem que se domina do que um exército que conquista uma cidade. Sabe por quê? A luta mais difícil que existe é nós vencermos nós mesmos, dominarmos nós mesmos. É você dominar às vezes esse leão que está aí doido para... É a senhora dominar essa leoa que está doida para... Então, domínio próprio. Aleluias. Essa aqui é difícil. Dominar os desejos que estão aflorando aqui dentro. Que estão aflorando aí dentro. Eu preciso dominar. Minha vontade é... Mas quem está frutificando a parte do fruto do Espírito, que é a temperança ou domínio próprio, ele se controla. Aleluia. Ela se controla. Aquele desejo de... que tem gente que de repente dá uma meia hora e começa a falar, falando e vai irando-se. Aí depois, o que eu fiz? É porque faltou o domínio. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Talvez você está atrapalhando tudo com aquilo que você fala, não se controla, não controla o que fala, não controla como vai agir. Domínio próprio, autocontrole, se autocontrolar. Quer dizer uma coisa: quem está no controle da sua vida diretamente é Deus, mas indiretamente é você. Você é responsável por suas atitudes. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Eu posso decidir não fazer, como decidir fazer. Autocontrole, domínio dos próprios desejos, tudo isso está incluído na parte do fruto, que é a temperança, domínio próprio, domínio dos próprios desejos.
aplica-se a disciplina que os atletas exerciam sobre o seu próprio corpo. Rapidamente, 1 Coríntios 9, 25. Isso aqui, esse autocontrole, esse domínio próprio, aplica-se à disciplina que os atletas exerciam sobre o seu próprio corpo. 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, aleluias, uma coroa incorruptível. Nós estamos em busca de uma coroa incorruptível. Então eu preciso controlar os meus desejos, controlar o meu corpo. Paulo escreveu: eu domino meu corpo, eu reduzo a servidão. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu: eu reduzo o meu corpo, eu reduzo as minhas vontades à servidão. Eu é que estou no controle, eu é que preciso controlar, você é que precisa se controlar. Eu preciso me controlar. Ah, mas eu não aguento, que me sobe um calor. Oi, irmão, tem hora que é assim mesmo, me sobe um calor. Repreende esse calor em nome de Jesus. É eu que estou no controle. Senhor Jesus, faça-me frutificar na parte do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que é o autocontrole. Manda, fala, Senhor, joga água nesse calor aí, joga água nesse calor. Eu tenho conhecido que fala comigo assim: rapaz, quando eu estou nervoso, minha vista escurece. Eu falei: misericórdia. Eu vou sair de perto dele, que a vista escurece, ele baixa o primeiro que ele vê. minha vista escurece. Quero dizer uma coisa: as suas vistas não vão escurecer, porque você é luz. Você é luz. Vai surgir um calor aí. Quero dizer uma coisa: Jesus está com você. Ele vai te ajudar. Amém, irmãos? Amém? Nada de calor que sobe, de vista que escurece, misericórdia. Aleluias. Então, aplicava-se a disciplina que os atletas exerciam sobre o seu próprio corpo. Eles dominavam o seu corpo para serem vencedores, para ganhar uma medalha corruptível. Nós estamos numa corrida para ganhar algo incorruptível, onde nem o ferrugem, nem a traça corroem. Então vale a pena, Senhor, me ajude a frutificar a parte do fruto que é o domínio próprio, que é o autocontrole.